Olá a todos, é um prazer estar aqui nesse evento da SOBED junto com a FAED, um evento multissocietário, parabenizar a nossa diretoria, em nome aí do nosso presidente Eduardo Moura, por mais essa ação, agradecer ao convite da comissão científica, em nome do Gustavo Andrade de Paula, eh, e dar um saludo especial aí aos nossos amigos da Argentina. É um prazer estar junto com vocês, para mais esse evento importante. O tema, que me coube no dia de hoje é uma pergunta realmente, na verdade, né, a colangioscopia terapêutica, quanto nós já evoluímos? Esses são meus conflitos de interesse. E para responder, àquela pergunta, obviamente que a gente sabe e muito da terapêutica em colangioscopia que a gente faz, se dá no tratamento dos cálculos difíceis, né. Então, na litotripsia, daqueles cálculos considerados difíceis. A gente vai ver ao decorrer, desses próximos minutos, que realmente é a maior parte do que a gente ainda faz, mas não se limita só a isso, e a gente já consegue realizar outros tipos de terapêutica. Tudo realmente começou a ganhar uma expressão e um volume muito maior, a partir do momento que nós tivemos a disponibilidade dessa primeira plataforma de colangioscopia de operador único, que foi o Spyglass em 2007. Vejam vocês que colangioscopia se realizava, desde 1970, né, mas, de fato mesmo, entrou na prática clínica, com uma robustez a partir de 2007, quando essa plataforma ganhou escala, no mercado, não só nos Estados Unidos, Europa e também, mundialmente. E a gente pode ver, a impressão disso, quando a gente faz uma simples consulta, por exemplo, no PubMed, né, veja, colocando a palavra colangioscopia no PubMed, a partir de 1970, poucos estudos, até 2007, a partir de 2007, então a gente tem aí uma explosão, do número de estudos publicados, né, 1774, essa consulta aqui eu fiz em novembro do ano passado, para uma apresentação no nosso congresso na SBAD, e agora eu atualizei, recente, antes de ontem, acredito, agora em finalzinho de janeiro de 2026, e olha só, passados 2 meses nós já subimos mais 75 estudos, então mostra realmente que uma questão ainda muito estudada, que traz muito interesse, dos pesquisadores. E isso se deve em muito à evolução que nós temos dos equipamentos e dos acessórios. Saímos daquelas primeiras plataformas, ainda de fibra, onde, tínhamos catéteres de acesso, para realmente tornar mini colangioscópios cada vez mais modernos, cada vez com imagem melhor, cada vez trazendo outros artifícios da modernidade, como nós já pudemos ver em algumas apresentações anteriores, como a inteligência artificial, hã, e também, os novos acessórios. Veja só, hoje a gente tem pinças de biópsias, temos os métodos de litotripsia, temos alças de polipectomia, temos, o Spy Basket para remoção de cálculos, enfim, todos os acessórios começaram a vir para o colangioscópio, né, muitos deles vindos da China, e cada um com sua particularidade, mas o que realmente mais importa é que isso expande o uso, aumenta a competitividade, traz, o preço para uma realidade um pouco melhor, fazendo com que a gente possa ter mais acesso a essa tecnologia. Trouxe aqui só uma síntese dos modelos que nós temos disponíveis aqui no Brasil, e pelo que eu já conversei com os amigos da Argentina, é praticamente os mesmos modelos, né, então nós temos Spyglass, o IMAX e o Breville, cada um tem um pouquinho de uma particularidade diferente, mas é importante ressaltar principalmente diâmetro externo, a variação que pode ser de 3,2 até 4 milímetros, e canal de trabalho que pode ser de 1 até 2 milímetros, né, então isso vai ampliando ainda nosso arsenal, terapêutico, com um canal de trabalho maior e com os lançamentos dos novos acessórios. Com isso, as indicações,
que nós tínhamos as indicações diagnósticas e também a principal indicação terapêutica, que é a litotripsia de cálculos difíceis, seja laser ou eletrohidráulica, começaram também a se expandir, né, como retirada de corpo estranho, com fios, próteses ligadas, posicionamento de fio pós-estenose complexas, como por exemplo pós-transplante hepático, e controle de radiofrequência e colangiocarcinoma avançado. E quais seriam então as vantagens desses métodos, né? Os métodos minimamente invasivos evitariam procedimentos com maior morbimortalidade, fazendo então um melhor desfecho clínico e, consequentemente, um melhor resultado econômico. E isso a gente pode realmente comprovar nesse estudo de DEPRESS de 2008, que nós temos muito poucos estudos relacionados ao aspecto econômico em colangioscopia, e até é realmente uma das nossas falhas para poder ampliar de treino técnico, mas nesse estudo mostra que em litíase a gente consegue reduzir até 27% dos procedimentos, com 11% de economia financeira, quando a gente institui o uso da litotipsia por colangiotripsia, nesse caso, dos cálculos físicos. Bom, a litotripsia nós fazemos principalmente para cálculos grandes, acima de 15 milímetros, com proporção em polédrico distal, né? O método mais difundido atualmente, hoje novamente, é a eletrohidráulica, né? E ela deve seguir alguns algoritmos. Em 2017, a gente publicou esse aqui, que a gente sugeria realizar a colangiotripsia com litotripsia na falha da dilatação escalonada da papila, e se associada à litotripsia mecânica também com falha, se fosse factível de realizar. Depois, em 2019, a PSG lançou também um outro algoritmo muito parecido, seguindo o mesmo racional. Então, na falha da dilatação da escalonada da papila, realizar então método de litotripsia, podendo ser assistido por colangiotripsia. Tem esse algoritmo de 2021 que eu gosto muito, e ele segue o racional de cálculos difíceis e cálculos acima de 15 milímetros, ou que tenham falhado com a remoção normal com balão basket. A gente deveria então avaliar a viabilidade distal, se tem uma estenose, se tem um apilamento longo, uma desproporção longa, que não seria factível de realizar a dilatação. Então, se tiver isso, você já vai diretamente para método de litotripsia, seja guiado por colangiotripsia ou não. Agora, se houver essas situações, se não houver, daí você poderia, então, seguir normalmente com a dilatação da papila. Então, esse é o algoritmo que faz bastante sentido para nós. E as indicações, então, na litíase biliar, seriam não somente para os cálculos grandes, quando a gente falha em métodos normais, e também nos cálculos com desproporção cálculo coledossiana, mas também nos locais de difícil acesso. Então, cálculo de interfaces, cálculos no policístico, também pacientes que têm alterações anatômicas pós-operatórias, como derivação bilidigestiva, ou mesmo casos intraoperatórios, que seja necessário. Então, vamos ver um pouco mais disso para frente. Na colangioscopia, com mitotripsia, os resultados de muitos estudos já mostraram ser um método bastante seguro e com uma alta taxa de sucesso, né? A taxa de sucesso podendo variar de 71% a 100% dos casos, às vezes, dependendo do tamanho e número de cálculos, mais do que uma sessão pode ser necessária. Como a gente faz, então, para otimizar a nossa litotripsia eletrohidráulica? Importante a gente utilizar um meio salino, criar aquele meio salino para capear melhor a energia iônica quando dispara a onda de choque, posicionar o nosso probe muito próximo do cálculo. Então, 1 a 2 milímetros seria a distância ideal. E a melhor forma de fazer isso, você chegar bem perto do cálculo com o colangoscópio, colocar o seu probe para fora, encostar ele no cálculo e daí volta 1 milímetrozinho, mais fácil do que você ficar tentando ajustar a distância indo para frente. Começar utilizando, então, o gerador eletrohidráulico, de energia eletrohidráulica, com potência no low, no baixo, e um número de pulsos na fibra de 3 a 5, para que você não perca muitos pulsos a cada vez que você pisar, uma vez que a vida útil da fibra é em torno de 1.000 a 1.500 pulsos. Tá? Então você faz a gestão adequada dos pulsos da sua fibra, podendo então fazer
mais litotripsia, complementar toda uma litotripsia se necessário, né. Lembrando que a utilização da bomba de irrigação é sempre muito bem-vinda nesses casos, porque permite a você estar realizando o método, fazer o controle, de tudo. Então você irriga na hora que você quer, você não precisa pedir para ninguém irrigar. E também é importante nessa questão manter o fluxo baixo para que você não aumente demais o ambiente de pressão dentro da TPA, podendo causar episódios de colangite. Aqui a gente tem uma imagem de alguns cálculos interpactos, que eram múltiplos cálculos interpactos, que a gente precisou realizar, então, a litotipsia, nesse caso, utilizamos o laser, para fragmentar todos aqueles cálculos que vão ter, e tínhamos também cálculos dentro do cístico, e a gente vê, então, a utilização do Spy Basket, como ele pode ser muito útil nesses casos onde nós temos esses cálculos em posições um pouco mais difíceis, né. Então esses novos acessórios, eles vieram para somar realmente muito pra gente nesse tipo de caso. A litotripsia laser, um método, realmente também muito efetivo. A gente usa o Ohms laser, que também deve ficar entre M e 10 milímetros de distância do cálculo. Veja que a gente vai criando pequenos furos, né, no cálculo. Então, o ideal é que a gente siga linhas, criando linhas de fratura, porque como a energia só sai, na ponta, você precisa, diferente da eletrohidráulica que sai de forma centrífuga, você precisa fazer, então, essa técnica de criando linha de fratura, um pouquinho diferente da técnica eletrohidráulica. Também é importante usar fibras de 365 nanômetros e elas precisam ter no mínimo 3,5 metros por causa da extensão do nosso colangioscópio, tá? Isso, essa, essa configuração 365 nanômetros com 3,5 metros vai nos permitir a melhor flexibilidade e potência, eh, e a potência escolhida a gente vai usar entre 8 e 12 watts. Então vem aquela dúvida, qual que seria melhor método, o laser ou o eletrohidráulico? Vejam bem que os estudos que nós temos são mais retrospectivos, revisões sistemáticas de estudos retrospectivos. Não temos nenhuma grande série boa, real, atual, comparativa dos métodos. E o que a gente tem dos estudos comparativos é um pouco de variação. Um estudo retrospectivo inicial de 2018 mostrava taxas similares, com taxa de clareamento e manifestação melhor do laser. Depois, algumas revisões sistemáticas mostraram uma taxa de sucesso melhor do laser. Mas, analisando criticamente, a gente tem que lembrar que, logo no início, no primeiro plano de fotos, realmente, o Spyglass Legacy, né, que era catéteres de acesso com fibra, eh, uma ergonomia muito mais difícil e a nossa curva de aprendizado também eh, bem menor. A gente realizava muitos casos eletrohidráulicos, depois passamos a realizar muitos casos com laser. Então existe aí um pouco de viés, confusão, e talvez aí estudos prospectivos para frente possam trazer um pouco de lucidez nesse tema. De qualquer forma, guidelines, por exemplo, da ESPE, diz para você escolher dependendo da disponibilidade, experiência. Nossa experiência atual, onde a gente realiza mais eletrohidráulica, é muito boa, em elevadas taxas de sucesso. Importante a gente seguir o que a gente falou recente aí, como fazer a boa gestão da nossa. Também com o lançamento do Spyglass Discover, o Discover Focus, de extensão menor, de 65 centímetros de extensão, isso ampliou ainda mais nosso arsenal, né. Então são colangoscópios mais curtos, dedicados para acessos percutâneos ou cirúrgicos, né. Isso melhora muito a maleabilidade e a ergonomia nesse tipo de procedimento. Vejam só esse caso, é um paciente com uma bile digestiva, com um cálculo intrahepático, do lado direito, causando ali uma dilatação, né, quando foi feito, então, aqui na imagem de baixo, um acesso percutâneo, e através do acesso percutâneo, a gente introduz aqui o palansescópio, visualiza o cálculo, já inclusive ulcerando a parede da via biliar, realizamos a litotripsia em laser, fragmentamos o cálculo e dessa forma a gente pode mobilizar. A gente vê o nosso colangoscópio descendo da via biliar do lado direito, descendo até a anastomose do digestiva. Nesse momento a gente transpõe, a gente já está dentro da alça
intestinal, e agora a gente vai voltando e a gente visualiza que o cálculo aqui ele já migrou, e já está aqui dentro da alça intestinal, já desceu. Muito bem. Também a coledocardite complexa pode ser tratada em casos intraoperatórios. Veja só que essa animação que nós temos ao lado esquerdo, nós realizamos aí um caso muito similar em paciente in vivo, muito similar à animação, o passo a passo que a gente vai vendo, né? E isso realmente se torna muito factível de realizar em alguns casos, onde o cirurgião precisa realizar a colecectomia, e a gente pode realizar nesse mesmo momento o acesso à colangioskopia, seja ele transcístico, como a gente fez nesse caso, seja ele através de uma incisão no coledo. De qualquer forma, a gente consegue navegar de uma forma muito adequada, tanto distalmente na via biliar, quanto proximalmente. E algumas dicas e truques importantes nesse sentido que a gente pode fazer é utilizar portas diferentes de acesso, seja então no flanco, na flanco direito, ou seja na região umbilical, dependendo se você quer ir proximal ou distal. Também conta muito com o auxílio do cirurgião, manipulando a vesícula, pressionando ela para a direita, para a esquerda, mobilizando para que a gente tenha um eixo melhor de navegação. E também diminuindo a insuflação do pneu peritônio, deixando que a gente fique um pouco mais próximo ali da região de acesso, tá? Levando também o trocater bem próximo para não dar sustentação. Então, são algumas dicas bem importantes para que a gente possa realizar, né, com bastante sucesso esse tipo de procedimento intraoperatório, como a gente viu aqui, removendo, fragmentando, removendo todos os cálculos, e agora confirmando, então, na colangiografia e clareamento total da veia biliar, e depois o cirurgião vem e complementa a colecistectomia. Bom, outras indicações, né, retirada de corpos estranhos, então hoje a gente tem esse arsenal expandido, temos a alça, né, temos o basket. Nesse caso específico aqui, era um paciente pós-transplante que tinha uma prótese migrada proximalmente e que falhou a remoção com métodos convencionais, e a gente removeu mesmo com uma pinça de biópsia, um SkyBite, identificamos a prótese migrada com a colangioskopia e na porção final apreendemos com a SpyBite e pudemos trazer aí com bastante tranquilidade a prótese que havia migrado. Outra indicação também bastante comum são os casos de estenose complexas. Aqui a gente vê um paciente pós-transplante hepático que a gente falhou na passagem de ectodia no método habitual, e quando a gente realizou a colangioskopia, a gente via realmente um orifício pontiforme, praticamente do diâmetro do nosso ectodia, com até um pouco de dificuldade na própria colangioskopia, mas uma vez passado o ectodia, o procedimento se torna o nosso procedimento habitual de dilatação, de colocação de multistente plástico, para tratamento do apendicite de condição. Bom, uma outra indicação muito boa é a colangioscopia, que é para a gente fazer o controle da ablação com radiofrequência de colangiocarcinoma. Vejam só, nesse caso, um colangiocarcinoma bem avançado, em piso multiplaco. Então, a gente faz a colangioscopia, identifica a lesão muito típica de colangiocarcinoma, das teclas, vegetante, alterações vasculares. Realizamos as biópsias que confirmaram, e na sequência podemos, então, colocar os fios bilateral, tanto para a direita quanto para a esquerda, na via biliar, seguido, então, da introdução do catéter de radiofrequência, nós utilizamos aqui um catéter Habib, para fazer, então, a radiofrequência. Vejam que a gente pisa de forma sequencial durante 90 segundos no bipolar, para que a gente possa fazer, então, toda essa ablação do tecido, e a gente faz a conferência, então, novamente, com a colangioscopia, para saber se nós ablamos todo o tecido. Uma vez o tecido ablado, aqui foi optado pela palhação também com próteses metálicas descobertas e laterais, né? Esse sistema é importante, a liberação conjunta das duas próteses, que permite que você passe, são próteses mais finas, que passam pelo
pelo canal de trabalho, você consegue liberar ambas conjuntamente da forma que deve ser e não há problema nenhum se elas ficarem intrapapilares. Aqui só como orientação geral, se a gente vai fazer uma ablação na via biliar, a gente deve utilizar 10 watts de potência. Se ela for intrahepática ou na região da papila, da ampola, a gente deve usar no máximo 7 watts de potência. E é muito importante você saber qual que é o seu tipo de gerador de energia para você poder calibrar corretamente a forma de utilização. E também agora nós vamos falar um pouco de ampliações das indicações. Vamos estar tratando estenoses benignas, recanalização de via biliar, tratamento de hemorragia. Nós então realizamos então essa hipótese de tratar estenoses benignas pós-transplantes, refratárias, com injeção de esteroide. Então você vê aqui a imagem a gente injetando esteroide na via biliar, toda falecida a região da estenose, com a injeção da triancinolona, da mesma forma que a gente faz em esôfago para estenose refratária. Implicamos isso mostrando que era bastante seguro, isso em 2015. Depois de 2019, realizamos aqui outra publicação de uma série de casos. Agora já não tem spyglass fibra, como foi a primeira imagem, mas já tem spyglass digital, mostrando novamente que com acessórios que a gente pediu para fazer para a gente essa agulha de injeção que foi compatível com o canal de trabalho na época, mas hoje com os canais mais largos, nós já temos aí agulhas que podem ajudar a realizar esse tipo de procedimento e outro tipo de procedimento de injeção na veia biliar. Outra indicação seria a recanalização de via biliar, que depois esse caso aí, estenose completa, pós-colecistectomia, por angioscopia não conseguia passar o fio, e depois com a manipulação combinada com a radiologia intervencionista e a polongioscopia foi possível a passagem do via e uma vez o via passado foi capturado pelo radiointervencionista, procedimento híbrido, e aqui a gente vê na polongioscopia já o catéter de acesso da radiointervenção descendo através da estenose, e dessa forma a gente pôde acompanhar a dilatação da região, seguirmos então com a colocação das próteses plásticas. Esse foi um trabalho também de nosso querido HC. Também casos de tratamento de hemorragia da veia biliar. Olha, essa é uma descrição de um caso de ablação de uma lesão, uma telangiectasia de via biliar distal, foi realizada na ablação em gás argônico, e nós tivemos também um caso muito similar, um paciente que tinha hemobilia e a gente realizou a falangioscopia diagnóstica, a gente via uma angiodisplasia com sangramento ativo, e a nossa opção na época para tratamento da condição foi a utilização de uma prótese metálica totalmente coberta para conseguir parar o sangramento. Então nós podemos ver aqui rapidamente que aquela pergunta inicial, o quanto nós já evoluímos em colangioscopia terapêutica, já passamos de uma promessa tecnológica para uma ferramenta clínica real. Hoje a gente consegue ver melhor, com isso conseguimos escolher e tratar melhor os nossos pacientes. Então o desafio atual nosso já não parece ser mais a tecnologia, mas sim saber quando, como e para quem utilizar. Obrigado.